Olá, sou Mariana Lapa, sou psicóloga clínica, especialista em terapia de casal e família. E estou aqui mais uma vez para falar sobre casamento e relacionamento. E hoje eu quero falar sobre um traço de personalidade que algumas pessoas têm, que se chama comportamento, ali ela manifesta, o comportamento passivo-agressivo. Primeiro eu vou te dizer o que isso significa para você ver se você se identifica com isso e depois eu vou te dar algumas dicas de como evitar esse comportamento, de como se conscientizar mais dele para poder mudar. O que é esse passivo-agressivo, né? O que isso significa? Comportamento passivo-agressivo é próprio daquelas pessoas que não conseguem verbalizar o que incomoda, né? Elas têm ou por medo, ou por traumas passados, ou por dificuldade de falar não para as pessoas e por aí vai. Elas têm dificuldade na hora de um conflito, de uma briga, de um desentendimento, de se expressar adequadamente, de falar aquilo que incomoda, né? Aquilo que dói, aquilo que angustia, enfim. E aí, como é ser humano, não é anjo, né? Esse incômodo com a situação, com o conflito, com aquele desentendimento dentro do casamento, nas relações em geral, mas o foco eu vou falar mais sobre casamento, essa angústia, né? Ela acaba saindo de alguma maneira no comportamento da pessoa. Então ela começa a ter algumas atitudes assim de sarcasmo, de ironia, né? Ela se vinga do outro de uma maneira bem sutil. De alguma forma, o outro às vezes nem percebe aquilo dessa maneira, né? Na verdade, isso vai se estendendo até que o outro perceba que tá tendo ali uma retaliação e o outro não entende, fica confuso, porque às vezes passa um tempo até que essa pessoa manifeste algo. Então, aquele tipo de pessoa que muitas vezes você faz algo para ela que incomoda, ela se fecha no mundinho dela e depois ela começa a ter algumas atitudes ali que denotam aquele incômodo que ela sentiu. E muitas vezes, como eu disse, dentro do casamento, que os conflitos costumam acontecer com mais frequência, o outro fica sem entender por que aquela pessoa está tendo aquele comportamento hostil. É um comportamento hostil, como eu disse, cercado ali de sarcasmo, de ironias, né? De outras coisas, de outras formas de comunicar aquele incômodo sem ser direto, sem ser assertivo. Se você se identifica com esse comportamento, olha aí para você. Às vezes não é fácil se identificar de cara, mas presta atenção nas suas atitudes. Você é esse tipo de pessoa que deixa para depois, que não quer entrar em conflito, que não quer falar nada na hora, que não quer arrumar briga, mas depois acaba deixando escapar, né, esses comportamentos aí passivo-agressivo, né? Então parece que a pessoa é passiva, na verdade ela tá te atacando de alguma maneira, se vingando de você de alguma maneira por algo que você fez ou falou e que incomodou. Então, isso é muito comum em relacionamentos em geral, como eu disse, falar mais sobre o casamento, porque o casamento é uma área da vida em que as pessoas estão muito juntas, né? Elas passam muito tempo juntas, compartilhando coisas da vida, tendo que tomar decisões e por aí vai. E é muito normal, natural e positivo ter conflitos no casamento. Em outro momento eu vou falar como que um conflito pode ser positivo, né? Mas é positivo, esses conflitos eles acontecem, são naturais, precisam acontecer de alguma maneira. Só que nem todo mundo sabe lidar com situações que tragam algum tipo de desconforto, não é? A gente quer que tudo seja lindo, perfeito, maravilhoso o tempo inteiro. Isso não existe, né? Eu já te adianto aí, isso não existe. Você nunca vai ter uma vida perfeita sem conflitos, sem brigas, sem discussões, aquele comercial de margarina, né? E quando essas situações ocorrem, a gente precisa saber como conduzir os desentendimentos, os conflitos, a gente precisa saber como lidar com eles, né? E a pessoa que tem esse comportamento passivo-agressivo, ela muitas vezes não sabe lidar, não aprendeu a lidar com conflitos desde a infância, talvez foi uma criança muito reprimida, que não podia falar sobre as suas emoções, que era punida ou qualquer coisa assim, e ela não sabe como lidar, né? Ela não sabe como expressar o que ela sente de uma forma adequada para o outro. E aí ela tem esses comportamentos. Então, se você se percebe assim, vão aqui algumas dicas para você. Primeira coisa, busque conhecer suas emoções.
Ai, Mariana, eu sei se eu tô triste ou feliz. Não é tão simples assim. Você precisa fazer uma leitura de si mesmo e perceber as suas emoções. Quando a raiva está vindo, quando o incômodo, o desconforto, a angústia, o medo, enfim, todas as emoções existentes, quando que elas estão chegando? O que me causa essas emoções, né? As minhas expectativas estão muito relacionadas a isso. Então, você precisa se conhecer, né? A terapia ajuda muito nesse processo de descobrir as emoções que a gente tem. Você precisa saber as suas emoções, perceber quando elas chegam, para você poder ter uma carta na manga e lidar com elas antes que você seja passivo-agressivo com o seu parceiro ou parceira. Segunda coisa, quando você estiver ressentido com o outro, se sentindo ali ofendido, o outro falou alguma coisa que te doeu, que te magoou, enfim. Quando você perceber que você tá chateado com aquela pessoa, vigie as suas palavras e as suas atitudes. Fique atento como você responde a isso, né? Fique atento em como você lida com esse sentimento, com esse ressentimento, porque muito provavelmente talvez você vai até tentar conter, mas vai acabar saindo pela culatra ali e você vai demonstrar em atitudes passivo-agressivas a sua irritabilidade, a sua frustração, o seu ressentimento, né? Então, fique atento quando você se sentir assim com aquilo que você fala e como você age e reage com o outro. Terceira coisa, não tenha medo de se expor e falar o que incomoda. Isso é um processo, não acontece assim, né? Ninguém vai ouvir esse vídeo e vai sair fazendo tudo isso. Mas é importante que você tome consciência. Então, comece a trabalhar em você essa facilidade, né, de se expor ali naquilo que você pensa e sente. O que você pensa e o que você sente é legítimo, né? Não é desprezível, não é errado, não é ruim. Talvez você esteja errado ali no seu comportamento, na sua atitude, mas o que você sente é digno de nota para você poder trabalhar com aquilo. Talvez você está sendo injusto com o outro, mas se você não falar sobre o seu sentimento na situação, o outro não tem como saber, né? E você também não tem como fazer essa autoleitura e poder lidar com isso. Então, não tenha medo de se expor, de falar a sua opinião, de falar o que te incomodou em determinada ocasião. Fala, treina isso, mas fala, coloca para fora. Saiba o momento certo de falar isso pro outro, mas não seja omisso com aquilo que você sente e pensa. E por fim, não fuja de conversas difíceis. Conversas difíceis todos nós precisamos ter em algum momento. Todos nós teremos, já tivemos e vamos ter, né? Por mais pacífico que nós sejamos, né? Por mais tranquilos, calmos, enfim, que nós tentemos ser na vida, em algum momento vai existir a necessidade de uma conversa difícil, né? Uma conversa desconfortável, que não precisa ser uma briga, não precisa ser uma discussão, mas é uma conversa para acertar algo que não está indo bem. E dentro do casamento, como eu já disse, isso acontece muito, precisa acontecer. Se você fugir de conversas difíceis, você vai sim manifestar esse comportamento passivo-agressivo aí para atacar, para atingir o outro, porque você não está trazendo clareza, você não está permitindo que a situação difícil que vocês precisam resolver tenha uma clareza, né? Então, pense nisso tudo, nessas 4 dicas e uma cerejinha aí do bolo para você pensar, para você refletir. Quando você se posiciona, fala sobre os seus sentimentos, fala sobre as suas emoções, né, com propriedade, com respeito com o outro, principalmente, né, sabendo o momento certo, mas você se posiciona dessa forma assertiva, você ganha o respeito do outro. Tem muitas pessoas que têm medo de conflitos para não gerar briga, ai, deixa isso para lá, né? Deixa essa situação para lá, depois a gente vê como fica e acaba tendo comportamento passivo-agressivo. Então, quando você se posiciona, como eu disse, da forma adequada, você ganha o respeito do outro e não a raiva dele, não o prolongamento de uma briga, certo? Em outros momentos a gente pode falar mais sobre isso, sobre os comportamentos, sobre cada um desses comportamentos de uma forma mais profunda, mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a identificar esse comportamento em si e ter te dado ideia sobre como lidar com ele, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!